A mulher que você vê aqui, mãe e trabalhadora que teve vários empregos para pagar as contas, está morta. E o homem supostamente responsável, se for culpado, pode ser rotulado como nada menos que um monstro. Kevin Monica. As autoridades dizem que esse homem torturou essa mulher por horas dentro de sua casa nos arredores de Chicago em um ataque que teria sido gravado. E agora estamos descobrindo que essa não foi a primeira vez que esse suposto assassino teria machucado essa vítima só neste ano. Este é o On The Case, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Pessoal, rapidinho, antes de começarmos este episódio de On The Case, conseguimos trazer essa história graças ao nosso parceiro Morgan & Morgan. Existe um motivo pelo qual On The Case é um dos principais programas de crimes reais no YouTube. Morgan & Morgan é o maior escritório de advocacia especializado em danos pessoais dos Estados Unidos há mais de 35 anos por um motivo. Eles têm lutado pelo povo e já recuperaram mais de 30 bilhões de dólares para seus clientes. A prova está no histórico deles. Com mais de 1.000 advogados em mais de 100 escritórios no país, Morgan & Morgan é como contratar um exército para lutar pela sua indenização. Nem todos os escritórios de advocacia são iguais. Contratar o escritório errado pode te fazer perder logo no início. Se se machucar, procure Morgan & Morgan. Eles só cobram se você ganhar. Saiba mais. Acesse forthepeople.com/OTC clicando no link abaixo ou escaneando o QR Code na tela. Antes de começarmos, aviso que essa história contém gatilhos. É muito difícil falar sobre isso, e o que esse suspeito é acusado de fazer é horrível. E parece que esse é apenas o mais recente suposto ato de violência desse suspeito. Mas esse tirou a vida de alguém que era realmente muito querido. Agora, antes de falarmos sobre os detalhes horríveis dessa história, quero falar sobre a vítima. O nome dela era Catherine Torbick. Sabemos que ela trabalhava em uma clínica de estética nos arredores de Chicago. Seus colegas de trabalho postaram essa homenagem nas redes sociais quando a notícia da morte dela se tornou pública. Em parte dizia, no curto período em que esteve conosco, ela se tornou parte da nossa irmandade. Ela trouxe calor, energia e um cuidado genuíno para o nosso ambiente de trabalho. Ela adorava estar nessa equipe e nós gostávamos de tê-la. Ela deixou um impacto marcante em clientes e colegas, segundo o post no Facebook dos colegas de trabalho. E, de acordo com a CBS Chicago, Catherine deixa um filho de 12 anos, eles também dizem que ela trabalhava em vários empregos para conseguir pagar as contas. Ela também era sobrevivente de suposta violência doméstica pelo homem que, segundo promotores, tirou sua vida. Esse homem era alguém com quem ela se relacionou por cerca de 10 anos. No dia 30 de abril, vamos voltar a esse dia terrível em Schaumburg, Illinois. Fica nos arredores de Chicago. As autoridades foram acionadas por volta das 9h20 da noite. A ligação era um pedido para verificar se Catherine Torbick estava bem. Quem ligou estava preocupado por não ter notícias dela. Ao entrar na casa, a polícia a encontrou. Inicialmente, a polícia disse que havia sinais de trauma, mas a suposta realidade é muito pior do que isso. Na casa também encontraram o suspeito do assassinato, Kevin Modick, de 56 anos. A polícia encontrou Modick na garagem. Segundo reportagem da CBS Chicago, eles namoraram por cerca de 10 anos e se separaram no mês passado. A polícia afirma que, ao fazerem essa descoberta terrível, havia um mandado de prisão pendente por agressão doméstica agravada contra Kevin Modick. E estava relacionado ao que ele supostamente fez com Catherine Torbick há apenas alguns meses. Modick supostamente a deixou hospitalizada em março. Agora, obviamente, surgem grandes perguntas quando você ouve isso sobre como isso poderia acontecer, já que recentemente Modick era conhecido pelas autoridades por supostamente ter sido violento com a vítima neste caso, Catherine Torbick. Documentos judiciais divulgados pela mídia local afirmam que, ao encontrar Modick em casa, a polícia achou um gravador em seu bolso. E o que eles dizem que está nesse gravador é o tipo de coisa que vai assombrar até mesmo os investigadores mais experientes para sempre. Eles alegam que Modick não apenas matou Torbick, mas que ele supostamente a torturou e a agrediu sexualmente por cerca de 7 horas. A CBS diz que, em um momento dessa gravação, enquanto você ouve o horror acontecendo, Modick é ouvido dizendo algo como "é hora da festa", e então a tortura supostamente continuou. Agora, as autoridades afirmaram que a gravação começou por volta das 2 horas da manhã e foi até aproximadamente 9h30 da manhã. A WGN relata que os 4 minutos finais da gravação mostram Torbick sendo supostamente estrangulado até a morte. Promotores afirmam que Modick também pode ser ouvido.
Agora, antes de falarmos sobre o que mais ele disse nos terríveis momentos que antecederam a morte de Catherine Torbick, precisamos falar sobre seu suposto passado violento. Sim, vamos inaugurar no final de janeiro ou início de fevereiro. Aguardem a data exata. Então, este é um vídeo que encontramos no YouTube de Kevin Modick em 2013, na grande inauguração de um spa. Modick tem um irmão que supostamente é cirurgião plástico no sul da Califórnia. Em 2017, Kevin ajudou seu irmão a abrir um spa médico na região de Chicago que se chamava Modick Med Spa. Agora, aqui está Kevin no Facebook em agosto de 2021, convidando as pessoas para aparecerem. Mas nessa época também vemos que as coisas não estavam indo bem. Este é um processo judicial entre Kevin e seu agora afastado irmão e sócio. Agora, Catherine é mencionada nesse processo judicial, e o processo nos dá uma ideia do relacionamento deles. O irmão de Kevin, cirurgião plástico de sucesso, acusou-o de desviar dinheiro do spa médico da região de Chicago. Ele afirmou ter descoberto em novembro de 2021 que Kevin não agia corretamente na contabilidade. Kevin supostamente usou quase $500.000 do spa médico deles para despesas pessoais. Agora, o processo afirma que os irmãos também tinham elaborado um plano em que iriam comprar carros caros e clássicos e depois revendê-los para obter lucro. E, aparentemente, o acordo funcionaria assim: Kevin pegaria o dinheiro, compraria o carro e depois colocaria o carro no nome da empresa. Supostamente, Kevin registrou os carros em seu nome. Kevin foi acusado de usar também a apólice de seguro de vida do filho dele para comprar um carro por $110.000. Agora, o processo mostra que quando o irmão de Kevin o confrontou, Kevin supostamente ameaçou matar o próprio irmão. O irmão dele obteve uma ordem de restrição contra Kevin. Kevin também foi demitido do cargo de gerente do spa médico da região de Chicago, que aparentemente fechou em 2022. Agora é aqui que Catherine aparece no processo. Ela teria estado presente quando Kevin fez uma dessas compras suspeitas de carro. Segundo o processo, em fevereiro de 2021, eles foram a Brownsville, Texas, para comprar um carro de mais de $80.000. Depois, é mencionado que Catherine realmente testemunhou no caso, e ela alegou que Kevin comprou esses carros caros com o que Kevin chamou de seus próprios fundos e que os carros estavam em seu nome. Ela disse que Kevin parecia frustrado quando o irmão não mandava dinheiro. Agora, o tribunal decidiu a favor do irmão de Kevin, mas parece que Kevin estava recorrendo dessa decisão até este ano. Agora, anos depois, após 2021, quando aparentemente as coisas financeiras saíram do controle para Kevin Modick, ele agora é acusado de matar Catherine Torbick. Promotores afirmam que Modick é ouvido na gravação de áudio acusando Catherine de traição, o que ela nega. Dizem ainda que ela grita para ele parar de machucá-la, mas ele persiste. A CBS afirma que Catherine tentou escapar, mas ela teria sido amarrada com fita adesiva. No final da gravação, Modick teria dito que iria tirar a própria vida, mas isso não aconteceu. Ele foi preso. Agora, o que é ainda mais assustador em tudo isso é que a CBS diz que Torbick gravou uma declaração em vídeo para a polícia por medo de que Modick um dia a matasse. Ela registrou uma queixa por crime grave contra ele em 12 de março e parecia muito preocupada. No mesmo dia, foi hospitalizada após um suposto ataque de Kevin Modick. Agora, ao mesmo tempo, está sendo relatado que Modick e Torbick moravam juntos na época do assassinato. A polícia afirmou que aparentemente não sabia disso. Modick está sob custódia, acusado de homicídio em primeiro grau e 3 acusações de agressão sexual criminosa agravada. Ele deve comparecer novamente ao tribunal em 23 de maio. Vamos falar mais sobre isso agora. O comandante aposentado de detetives do Departamento de Polícia de Chicago, Will Sviller. Então, a WBBM em Chicago foi o veículo que eu vi dizendo que havia um mandado de prisão pendente contra Kevin Modick relacionado a um suposto incidente de violência doméstica em março envolvendo a vítima deste caso, Catherine Torbick. Como isso normalmente funciona? Não temos todos os detalhes aqui, mas se ele a agrediu em março, a polícia o acusaria de agressão doméstica agravada. Tipo, como ele ainda está solto e tão próximo da vítima a ponto de supostamente conseguir tirar a vida dela? Não tenho certeza do que eles querem dizer com pendente. A única coisa que consigo pensar sobre isso é: ahm, será que eles estavam esperando para entrevistá-la, para emitir os mandados? Porque eles precisam fazer isso com base nas informações que ela fornece. Em casos de violência doméstica, é possível prender sem mandado? Você pode prender sem que o denunciante ou a vítima peça para prestar queixa se você vir evidências de abuso.
Eles querem dizer que o mandado já foi emitido, mas não cumprido porque não o encontraram? Não sei ao certo o que querem dizer, mas é uma situação terrível. Mandado pendente, não tenho certeza do significado. Mas, meu Deus, que caso terrível. É mesmo, sabe? E vamos falar da gravação de áudio em um momento e do horror que foi capturado nela, de acordo com a polícia. Sabe, você olha para essas situações de violência doméstica e elas são incrivelmente difíceis. Esse era um casal que, segundo relatos, estava junto há cerca de uma década. E eu acho que, se você é policial, mesmo nesse caso, não está claro como eles se encontraram naquela noite, tipo, quem foi para onde? Sei que dizem que eles ainda moravam juntos, de certa forma. Quais são os desafios que você enfrenta em um caso como esse, onde, sabe, claramente há um histórico de violência física aqui? O que a polícia pode fazer para garantir que duas pessoas fiquem afastadas uma da outra ou que ele consiga se manter longe dela? É muito difícil. Se uma das partes ou ambas não colaborarem, se a outra parte, se a parte prejudicada continuar entrando em contato com quem a prejudicou, é muito difícil para a polícia fazer algo a respeito. O que eu quero saber é: existe uma medida protetiva? Ela solicita uma medida protetiva? Podemos fazer cumprir uma medida protetiva se ele ultrapassar o limite de distância estabelecido, mas ela precisa solicitar oficialmente. O padrão desse abuso doméstico que termina de forma tão violenta, ele progride. Começa com um tapa, depois vai aumentando e agora termina em assassinato. O difícil é que, e eu não sei qual o motivo que as pessoas têm para permanecer em relacionamentos, seja financeiro, emocional. Eu não sei os motivos, mas o maior obstáculo que vemos como policiais de linha de frente é o fato de que, mesmo havendo uma ordem de proteção, às vezes eles não ficam afastados um do outro, seja qual for o motivo. E isso acaba se transformando em algo assim. É, e nós vimos, infelizmente, tantos casos de violência doméstica em que não é uma, eu não diria que é uma linha reta. Sabe, há altos e baixos, e pode ser realmente difícil para a polícia tentar, sabe, fazer o que puder nessas situações. Começando essa gravação de áudio horrível. E você, como alguém que investigou muitos homicídios na região de Chicago durante sua carreira, só. Sabe, eu fiquei realmente surpreso só de ler os detalhes dessa história. Tipo, quero dizer, quão comum. Na verdade, talvez não seja a melhor forma de dizer, mas é assim. Qual foi a sua reação ao ouvir sobre as 7 horas que ela supostamente passou nas mãos desse homem? Tudo o que consigo pensar é no terror e no medo, e sabe, simplesmente, sabe, tudo o que essa garota passou durante 7 horas. E ele está gravando isso de propósito, quero dizer, é simplesmente, é doentio. Meu coração dói por essa garota que teve que passar por tudo isso, independentemente da situação, como falei antes, de voltar para o agressor, independentemente dessa situação. As últimas horas da vida dela foram horríveis. E só de ter isso gravado já é. Eu já tive casos em que houve uma gravação acidental em que o celular estava ligado ou algo foi deixado ligado e você acaba capturando isso sem querer. Se isso foi de propósito, nem sei o que dizer sobre ele. É, e eu acho que, do ponto de vista investigativo, sabe, a polícia está lá às 9h20 da noite, no dia 30 de abril. Sem notícias de Catherine Torbeck, pediram que a polícia fosse ao endereço verificar seu bem-estar. Lá encontraram seu corpo e também Kevin Modecki, segundo relataram, na garagem. Então, você tem essas duas pessoas claramente nesse ponto, você provavelmente já entendeu que ele vai ser acusado de tirar a vida dela. O que você faz depois para tentar unir tudo isso? Quero dizer, certamente agora você tem isso, por mais horrível que seja, sabe, essa gravação de áudio que pode ser uma prova muito, muito forte para encerrar esse caso. Sim, é como qualquer investigação de homicídio. É preciso analisar cuidadosamente a cena. E foi assim que encontraram a gravação de áudio. Processar a cena, sabe? Levar a pessoa para a cadeia, fazer os procedimentos de praxe com ela. E então você simplesmente segue com o andamento do caso. E sabe, como em qualquer outro caso, aquele áudio é apenas mais uma prova. Há outras evidências ali. Você vai coletar amostras dele, fazer raspagem sob as unhas dela e fazer tudo o que seria feito em um caso de abuso, estupro ou assassinato, que é no que isso vai acabar. A gravação é incriminadora. É uma gravação de áudio, não de vídeo, o que seria mais incriminador, mas também é apenas uma parte da investigação. Ela precisa ser processada corretamente, tem que passar pela perícia e então você precisa montar seu caso como em qualquer outro homicídio.
Quais são os desafios que, quero dizer, pelo que aconteceu de horrível, e acho que está claro, pelo menos de fora, o que supostamente aconteceu aqui, mas os tribunais podem ser bem diferentes dependendo de como os advogados de defesa conduzem as coisas. Quais seriam alguns dos desafios que você enfrentaria agora, neste momento? Tipo, ok, você tem essa gravação de áudio. Quais são as limitações disso ao apresentar esse caso para que isso resulte em uma condenação? Bem, você tem que, bem, alguém vai ter que dizer de quem são aquelas vozes, sabe? Alguém vai ter que dizer, essa é minha filha, essa é minha irmã, e esse é esse cara. Alguém vai ter que aparecer e dizer quem é. Então, sabe, pode parecer bobo para quem ouve, mas isso é a estratégia da defesa. Eles fazem isso. Você não pode provar que é meu cliente. Podemos sim, por causa disso. Ah, como disse, isso é parte. Eles comentarão o estado mental, eles vão falar sobre. Eu sei que li no artigo que disseram que ele estava alterado, ou que estava bêbado, ou sob efeito de alguma substância. Eles vão usar isso, eles vão dizer: você vai ver que eles não estavam no estado mental correto. Essas são todas estratégias de defesa que eles podem usar. Boa sorte com isso. Porque quando você pode mostrar como promotor esse padrão de abuso ao longo dos anos, acho que ele vai ter um grande problema. Mesmo que tentassem argumentar que ele estava alterado, não sei qual seria o argumento de saúde mental nesse caso. Mas, do jeito que os casos acontecem em Illinois, onde não existe pena de morte, como é que qualquer coisa disso pode atenuar o que foi ouvido naquela gravação de áudio? Sabe? E você está certo. Deveríamos ter pena de morte em alguns casos como esse. Sei que muitos são contra e não querem executar alguém que possa ser inocente. Mas se esse não é um caso para pena de morte, eu não sei o que seria. Ah, como promotor, eu gostaria de atuar na acusação nesse caso. As evidências parecem esmagadoras. Isso não ajuda a garota nem a família dela. Acho que nesse caso eles vão se sair bem. E novamente, qual o fator de dissuasão para esse cara? 100 pessoas. Prisão perpétua? Quer dizer, essa é a questão. Você tem essa pessoa e mergulhamos um pouco na história dela. Pelo menos em algum momento da vida, ela teve acesso a muito dinheiro. Nos últimos 5 anos, digo, é muito diferente da pessoa daquela foto policial. O quanto, ao investigar esse caso, o histórico do relacionamento entre essas duas pessoas importa em comparação com, sabe, o que realmente importa. No fim das contas, você tem tudo o que aconteceu durante as 7 horas que ouvimos naquela gravação de áudio em 30 de abril. Bem, quando você fala do nosso ponto de vista, do ponto de vista da polícia, dos investigadores, isso não importa nem um pouco. Isso não importa. Não interessa qual era o relacionamento. Poderia ter sido excelente nas últimas 7 horas em que essa garota sofreu. É nisso que estou focando. Montar o caso mais forte possível. E quando você fala sobre a promotoria, que não só precisa apresentar o caso deles, mas também tem que pensar no que a defesa vai fazer, isso faz diferença. Pode trazer um argumento. Quero dizer, neste caso, não vejo que argumento eles poderiam apresentar, independente das circunstâncias do relacionamento. Com que frequência em sua carreira você diria, de modo geral, sobre esses casos de violência doméstica? Porque eu acho que muitas vezes pode ter havido interações anteriores com a polícia, por qualquer motivo, sabe, com um agressor. Há muitas críticas à polícia em alguns desses casos. Penso em outro exemplo como o de Gabi Petito, todo mundo vê o vídeo da câmera corporal. E claro, temos o benefício da retrospectiva. E aí vem essa grande crítica à polícia. Com que frequência você, como policial, se depara com ocorrências de violência doméstica e tenta entender se há algo mais acontecendo? Mas aí você vai embora, porque realmente não pode fazer nada em alguns desses casos naquele momento específico. E aí, sabe, eu acho que com que frequência na sua cabeça fica aquela preocupação de que, tipo, algo pode acontecer? Sim, houve uma. Nós fomos até a casa, mas naquele momento você não podia prever o que aconteceria. Bem, a lei é bem clara sobre isso agora. Se você vê que há evidências de abuso, você prende o agressor, queira a vítima ou não. Quero dizer, está muito claro que, e de novo, eu já estive em situações, e há muito tempo atrás, como patrulheiro, em que você tentava separar as pessoas e dizia: ah, deixa eu te levar para a casa do seu irmão, da sua mãe ou algo assim. Você não faz mais isso. Você não faz mais isso. Agora, se você vê abuso, você tem que fazer uma prisão. Isso pode só adiar a situação, mas precisamos fazer o possível. Não sei o que mais poderíamos fazer, mas temos que proteger melhor essas vítimas de violência doméstica. Mas, como policial, tudo o que você pode fazer é prender a pessoa. O que você deve fazer
com certeza. E nesse caso, e é isso que faz, sabe? E vamos ver quais informações adicionais a polícia vai divulgar sobre a interação anterior. Mas é como se você tivesse Catherine Torbic, que supostamente em 12 de março vai ao hospital porque Kevin Moddick supostamente agrediu. Depois, aparentemente, há uma gravação dela que ela fez, que a CBS News de Chicago diz que ela gravou para a polícia dizendo que estava preocupada que ele um dia fosse matá-la. Com base nessas informações, o que mais chama sua atenção nesse incidente? Que perguntas ainda restam para entender o contexto? Muitas pessoas querem saber como a situação chegou a esse ponto. Reforço o que disse antes. Onde está a medida protetiva? Existe mesmo? Porque isso pelo menos dá algum tipo de ferramenta para a polícia intervir nessa situação. Obviamente, ela não pode fazer uma ligação telefônica se está amarrada por 7 horas. Há uma medida protetiva registrada. Quando somos chamados para residências, perguntamos se há histórico de violência doméstica. Sim, essa já é a quarta ou quinta ligação dessa casa. Mesmo sendo novo na área, você já tem essa informação ao chegar, mas ela precisa chegar até você. Como disse, quero saber se há ordem de proteção, pois é uma ferramenta que a polícia pode usar. Mesmo assim, quero dizer, e infelizmente, já vimos muitos outros casos em que pode haver uma ordem de proteção e mesmo assim, a violência ainda acontece. Que tipo de impacto isso pode ter na prevenção, sabe? No final das contas, na prevenção de alguns desses casos de acontecerem, onde mesmo que a lei diga, sabe? Mesmo que ele tivesse sido preso por agressão doméstica, ele poderia ter conseguido pagar fiança e sair. O que teria impedido ele de fazer isso se era o que supostamente queria? E esse é o meu ponto. Nada. Esse é o meu ponto. Tem que haver outras medidas para ajudar a proteger as vítimas de violência doméstica. Quero dizer, talvez não sei se seriam mais abrigos para que elas possam sair da situação, sabe? Mais lugares onde possam levar suas famílias. É que, sabe, é uma coisa horrível porque eu falo sobre a ordem de proteção, que é bom ter porque pelo menos você tem um documento com o qual pode agir, mas ainda é só um pedaço de papel. E no fim das contas, se o agressor quiser chegar até essa pessoa e ela estiver acessível, você não pode impedir. E é realmente um caso horrível. Horrível. É realmente difícil passar pelos detalhes do que supostamente está naquela gravação de áudio. E você ainda tem que pensar nos detetives, nos investigadores que precisam ouvir cada segundo daquilo e anotar o que estava acontecendo. Sabe, é o tipo de coisa que tenho certeza que marca a vida. Você nunca esquece disso. Ler isso já é difícil. Comandante de detetives aposentado do Departamento de Polícia de Chicago, Wilson Velar. Sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Chris. Antes de irmos, quero mostrar isso na tela porque, em histórias assim, é importante comentar o que você está vendo. Se você ou alguém que você conhece pode ser vítima de violência doméstica, pode ligar para a Linha Nacional de Atendimento à Violência Doméstica no número 180-0799-SAFE ou enviar uma mensagem de texto com a palavra START para 8788. Você pode permanecer anônimo. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Encerramos o On The Case, apresentado por Law and Crime. Inscreva-se no YouTube, Spotify e agora também estamos disponíveis no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.